Essa é polêmica. Jejum intermitente. Como se controlar? É possível emagrecer seguindo uma alimentação intuitiva? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Laura Hofmeister, sou nutricionista e trabalho com comportamento alimentar, ajudando as pessoas a terem uma relação mais tranquila com a comida e com o corpo. No vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram, quando eu abri uma caixinha de perguntas nos meus stories, perguntando quais as maiores dúvidas que vocês têm em relação a uma alimentação sem dieta. Vocês trouxeram várias dúvidas interessantes e eu selecionei as mais frequentes, com os temas que mais apareceram, e vou responder aqui pra vocês. Então, sem mais delongas, vamos começar. A primeira pergunta é: preciso comer de 3 em 3 horas? Ok, pergunta clássica sobre essa regra que também virou clássica, né? Inclusive pra muita gente virou lei, né? Tem que comer de 3 em 3 horas. Só que, de maneira super objetiva aqui, a resposta é não. A gente não precisa comer de 3 em 3 horas. E o grande problema está justamente nessa generalização de que todo mundo precisaria comer na mesma frequência. Porque a gente tem fomes diferentes e necessidades diferentes. Então, mesmo se fosse de 4 em 4 horas ou de 2 em 2 horas, o problema está quando a gente generaliza que todo mundo precisa comer numa certa frequência específica. Inclusive, a nossa fome varia tanto de pessoa para pessoa, como de um dia para o outro. Hoje talvez eu tenha mais fome e precise comer com mais frequência, mas talvez amanhã eu não tenha tanta fome e não sinta necessidade de comer com tanta frequência. Eu acho inclusive que um dos grandes problemas acontece quando a gente passa a obedecer regras externas e pré-determinadas de com que frequência exatamente eu tenho que comer, porque aí a gente para de prestar atenção em como a nossa fome tá naquele momento, a gente tá só comendo para obedecer uma regra. Inclusive, essa regrinha de 3 em 3 horas faz muitas pessoas ficarem muito mais ansiosas, o tempo inteiro olhando o relógio, percebendo: será que tá na hora de comer? Será que eu devo comer agora? Chegou na hora de comer? E ficam muito nervosas em relação a isso, sendo que elas não estão olhando pra dentro e se perguntando como é que tá a fome delas naquele dia e naquele momento, mas sim simplesmente respeitando uma regra que alguém inventou, sei lá quando, sei lá por quê. Mas claro, pode ter gente que tem fome de 3 em 3 horas e a necessidade de comer de 3 em 3 horas. Então não tem problema comer de 3 em 3 horas. O problema é a gente achar que isso é uma obrigação generalizada de todo mundo e que deve obrigatoriamente ser respeitada sempre. Ou seja, a gente não é obrigado a comer de 3 em 3 horas, mas também comer de 3 em 3 horas não é proibido ou errado. O importante é que a gente preste atenção na nossa fome e nas nossas necessidades para a gente fazer escolhas conscientes em relação à frequência que a gente vai comer e não simplesmente ficar obedecendo regras aleatórias. Próxima pergunta: como lidar com a vontade de comer a toda hora? Eu quero começar respondendo essa pergunta trazendo atenção ao fato de que a pessoa já escreveu vontade de comer a toda hora, ela não falou fome a toda hora. Ou seja, ela já conseguiu fazer essa distinção entre o que é vontade de comer e o que é fome. E esse é o primeiro passo, então é importante realmente a gente conseguir distinguir quando a gente está com fome e quando a gente está com vontade de comer. E quando a gente pensa que existe uma vontade de comer a toda hora, a gente precisa olhar para alguns fatores. Primeiro porque a vontade de comer ela pode ter vários gatilhos diferentes. Pode ter gatilhos emocionais, pode ter gatilhos sensoriais, no estilo via foto de uma comida e sentir vontade, ou sentir o cheiro de uma comida e sentir vontade. Pode ter gatilhos habituais, aqueles que, por exemplo, a gente já criou hábitos de comer certas coisas em certos momentos. E a gente pode ter gatilhos culturais também, ou sociais, do tipo, tá todo mundo comendo, então tem vontade de comer também, ou esse é um momento que eu como essa coisa com a minha família. Ou seja, a primeira coisa que a gente precisa entender é qual é o gatilho, o que tá por trás dessa vontade de comer, e também entender que às vezes podem existir outras coisas que a gente pode fazer para suprir essas vontades além da comida. Por exemplo, eu tenho percebido que, especialmente agora com o home office, muitas pessoas têm começado a criar momentos de lanche e de beliscar ao longo do dia simplesmente porque querem fazer uma pausa no trabalho. Então, a vontade delas é fazer um intervalo, fazer uma pausa, ter um descanso, mas elas automaticamente interpretam isso como
preciso comer alguma coisa, preciso criar um momento para fazer um lanche. Quando na verdade existem várias outras maneiras que as pessoas podem fazer essa pausa, fazer esse intervalo e ter esse descanso que é importante, merecido e necessário. O importante então é que a gente perceba, tá, o que tem por trás dessa minha vontade de comer? Por que eu tô com vontade de comer o tempo inteiro, já que eu sei que não é fome? O que tá por trás dessa vontade? E o que mais eu posso fazer para me ajudar além de comer? E eu falo isso, gente, mas é importante que a gente saiba que tá tudo bem, às vezes, comer só porque tá com vontade de comer. Isso não é errado, isso não é um pecado. O importante é que seja uma escolha consciente que a gente está comendo e não simplesmente comendo por comer no piloto automático. E é por isso que é tão importante a gente prestar atenção em o que está por trás dessa vontade e também conhecer outras maneiras de honrar essa vontade além da comida. A próxima pergunta diz como se controlar. E eu escolhi essa pergunta propositalmente porque essa palavra controlar e controle apareceu muito. E eu entendo o que as pessoas querem dizer, porque realmente a gente acha que para ter uma alimentação saudável ou equilibrada, a gente precisa aprender a controlar as nossas vontades ou controlar a nossa alimentação. Mas eu acho que talvez a palavra controle aqui, ela possa não ter o melhor significado ou sentido. Porque eu entendo que existe uma promessa muito tentadora, né, nessa questão de controle. A gente pensa, preciso controlar a minha alimentação para que eu consiga controlar o meu corpo e, consequentemente, eu vou controlar mais a minha vida. E certamente, gente, essa ideia de controle, ela é bem apelativa, porque especialmente num mundo em que tem tantas coisas que a gente não pode controlar, a gente pensa, não, pelo menos eu vou tentar controlar a minha comida, porque a minha alimentação eu consigo controlar, o meu corpo eu consigo controlar. Mas, não querendo frustrar muita gente, mas sendo bem honesta, essa ideia de controle pode ser só uma ilusão. Porque muitas vezes, para não dizer quase sempre, na nossa alimentação, quanto mais a gente tenta controlar as nossas vontades, mais descontrole a gente sente. Porque aqui o controle, ele entra junto como uma restrição. E aí vocês sabem, né, como eu sempre falo pra vocês, quanto mais a gente restringe um alimento, maior o nosso desejo por aquele alimento e maiores as chances da gente ter aquela sensação de perda de controle perto daquela comida. Então tentar controlar a nossa alimentação e as nossas vontades pode ser um tiro que sai pela culatra. E da mesma maneira, mesmo que a pessoa conseguisse controlar e evitar e se privar daquilo que ela tá com vontade e realmente não comer, isso não quer dizer que a pessoa vai conseguir controlar o seu corpo. O corpo não vai obedecer exatamente o que a pessoa está querendo que ele faça. Quantas vezes as pessoas já não fizeram dietas e pensaram, mas eu fiz tudo tão certinho, por que eu não tô com o corpo exatamente como eu queria? Porque a gente não tem como controlar exatamente o que o nosso corpo vai fazer, como é que ele vai responder à nossa alimentação. E é por isso que eu falo que muitas vezes essa busca pelo controle pode ser um tiro que sai pela culatra. E talvez vocês possam estar me dizendo, tá, Laura, mas se eu não controlar a minha alimentação, eu vou sair comendo tudo, o tempo inteiro. Mas isso é uma resposta de quem estava tentando controlar, isso é o fruto de uma restrição. Quando a gente tira esse fator de restrição, de proibição e de culpa, a gente tem muito mais clareza para fazer escolhas conscientes em relação à nossa alimentação. E a gente passa a perceber que nem é sempre que a gente está com aquela vontade toda. A gente talvez nem tenha aquele descontrole que a gente imaginava que a gente tinha. Aquilo era muito mais o fruto de uma restrição do que, de fato, um controle que a comida tem sobre a gente. Próxima pergunta. Seguir um plano alimentar é igual a fazer uma dieta? Ótima pergunta. E a minha resposta é depende. Depende de como é esse plano alimentar e qual a intenção por trás desse plano alimentar. Porque existem diversas maneiras da gente fazer um plano alimentar e trabalhar um plano alimentar. Como, por exemplo, existem planos alimentares quantitativos e planos alimentares qualitativos. Quantitativos são aqueles planos que discriminam quantidade. Então, 2 colheres de sopa de arroz, meia concha de feijão, 100 gramas de carne, por exemplo. Bem clássico, né? E um plano qualitativo é aquele que discrimina mais os tipos e a variedade da alimentação, mas não uma quantidade específica. Então aí a gente já tem
duas maneiras bem diferentes de abordar e trabalhar um plano alimentar. Mas eu acho que a grande questão aqui, independente de ser quanti ou qualitativo, é a intenção por trás desse plano alimentar. Porque se ele for muito restritivo, ou se ele for algo que simplesmente faça a pessoa obedecer o que está escrito no papel e não perceber o que ela está precisando, o que ela está sentindo, o que ela está querendo, vai ser difícil realmente se desvencilhar dessa mentalidade de dieta. Mas existem sim maneiras de trabalhar planos alimentares para ajudar as pessoas a se desprenderem de uma alimentação com dieta. Inclusive, muitas vezes, um plano alimentar ou um guia alimentar pode ser uma ferramenta muito importante para ajudar as pessoas a se organizarem nesses primeiros momentos sem dieta. Porque muita gente que passou a vida inteira fazendo dieta ou muito tempo já tá meio perdida e não saberia como começar uma alimentação sem um guia, né? Seria a mesma coisa do que pegar um passarinho que não sabe voar, nunca aprendeu a voar e dizer, ok, agora tu vai viver sem dieta, voa passarinho. E o passarinho diz, tá, mas como é que eu faço isso? Então, às vezes a gente precisa realmente ter um guia, alguma coisa para nos guiar, né? Para nos dar um norte. Então, o plano alimentar, especialmente esses do tipo qualitativo, podem ajudar e muito as pessoas a começarem a organizar a alimentação e entender, tá, o que são boas opções, né, de refeições, de lanches, como eu componho uma alimentação equilibrada, como é que eu monto um prato. Então, planos alimentares ou guias alimentares podem sim ser ferramentas importantes e interessantes no começo de um processo. Vai depender muito da abordagem nutricionista e, claro, especialmente, vai depender muito do paciente, da situação atual do paciente e do histórico do paciente. Ou seja, nem sempre seguir um plano alimentar é igual fazer uma dieta. Pode ser, existem muitos planos alimentares que são simplesmente uma dieta com outro nome, mas às vezes um plano alimentar pode ser uma ferramenta que ajuda bastante as pessoas que estão tentando se desvencilhar da dieta restritiva tradicional. Próxima pergunta. Essa pergunta aqui fala de um tema que apareceu muito, que é o emagrecimento. E nessa pergunta aqui ela diz, quanto ao emagrecimento, pela alimentação ser intuitiva, será que ela consegue? Eu interpreto essa pergunta como, é possível emagrecer seguindo uma alimentação intuitiva? E por alimentação intuitiva aqui, gente, a gente se refere ao comer intuitivo, que é uma abordagem da nutrição criada por duas nutricionistas norte-americanas que se baseia numa alimentação sem restrição e sem dieta, seguindo 10 princípios. E assim, vou ser bem objetiva. O comer intuitivo não tem como objetivo o emagrecimento. A abordagem é muito mais focada em ajudar as pessoas a se desvencilharem dessa relação de restrição na alimentação, da mentalidade de dieta e aprenderem a terem autonomia e liberdade alimentar. Claro, terem uma alimentação equilibrada, serem saudáveis, mas que isso seja feito de uma maneira muito mais tranquila e sem essa mentalidade de restrição ou obrigação ou proibição. Dessa maneira, a gente não tem como garantir resultados de peso ou corpo com o comer intuitivo. A gente sempre fala que existem 3 cenários possíveis. A pessoa pode perder peso, a pessoa pode ganhar peso e a pessoa pode manter o peso que ela tem. Isso tudo vai depender de cada pessoa e de como é que estava a alimentação dela antes de começar essa abordagem mais intuitiva, como é que está o estado clínico dela e o histórico dela com a alimentação. Por exemplo, uma pessoa que vem de um histórico de restrição, que estava comendo menos do que o corpo dela precisava e ao começar uma abordagem mais intuitiva, começa a se permitir comer mais, como de fato o corpo dela estava precisando que ela comesse mais, possivelmente essa pessoa vai ter um ganho de peso. Mas a gente nem tem como saber se esse ganho de peso vai se manter ou se depois ele vai voltar ao que estava antes. Ou se, por outro lado, a pessoa vem de um histórico de comer em excesso, de vários episódios de exagero alimentar, talvez, ao começar uma alimentação mais intuitiva e estabelecendo uma relação mais tranquila com o alimento, a pessoa tenha menos episódios de comer em excesso, de comer em exagero e talvez ela perca peso. Ou, claro, a pessoa talvez possa simplesmente manter o peso que ela tá se ela já estava comendo numa quantidade que era adequada para o corpo dela. Ou seja, pessoal, com o comer intuitivo, a gente não pode garantir resultados de peso ou de emagrecimento, porque esse realmente não é o foco. A gente trabalha muito mais com a ideia de peso natural ou peso ideal, como muitas pessoas chamam, que é uma ideia de que existe um peso que a gente tem, que é um peso que a gente consegue manter de maneira tranquila, sem restrição e sem excesso. Então é um peso saudável para o nosso corpo, onde a gente se sente bem e confortável, mas que a gente não precisa fazer restrição para manter aquele peso. Por exemplo, sabe quando uma pessoa fica insistindo a voltar num peso que ela teve anos atrás,
ou ela quer voltar para um peso que ela teve depois de fazer uma dieta super restritiva, mas é muito difícil voltar para aquele peso ou manter aquele peso sem uma dieta muito restritiva, esse talvez não seja um peso natural para aquela pessoa. Então, com abordagens mais comportamentais, a gente busca encontrar justamente esse equilíbrio, um peso que seja saudável para a pessoa, mas que ela consiga manter de maneira tranquila, sem restrição e também sem excesso. Pequena pausa que, como vocês estão percebendo, tá anoitecendo, então eu vou ali abrir a minha cortina e ligar as luzes aqui. Para aí. Tô de volta. A próxima dúvida é sobre quantidade. A pessoa escreveu que tem dúvida sobre as quantidades que eu preciso comer de cada coisa. É uma ótima pergunta. E a resposta mais honesta aqui seria: eu não sei. Eu não sei dizer qual a quantidade exata que cada pessoa vai precisar comer de cada alimento. Claro que existem várias equações que a gente pode usar para determinar qual a necessidade energética de cada pessoa, e a gente pode fazer depois umas proporções de quanto disso seria de carboidrato, quanto de gordura, quanto de proteína. A grande questão aqui é que, lembra quando eu falei pra vocês que as nossas fomes variam? Realmente, a nossa fome varia de pessoa para pessoa e a nossa fome varia de um dia para o outro. Então é difícil a gente determinar que a gente sempre vai precisar de uma quantidade X de certo alimento. Ah, não, tu é sempre 2 fatias de pão, tu é sempre 3 colheres de sopa de arroz e tu é sempre meia fruta. Inclusive, muitas pessoas perguntam quando vão comer algum alimento que elas acham que não é tão nutritivo, qual é a quantidade ideal. Então assim, qual é a quantidade ideal de chocolate que eu posso comer por dia? Ou quantas fatias de pizza eu devo comer? Quantas peças de sushi eu devo comer? Se a gente já vem com uma quantidade pré-estabelecida de preciso comer X fatias de pizza, só posso comer X peças de sushi, preciso comer X quadradinhos de chocolate, a gente vai estar muito mais focado em obedecer essa regra do que de fato perceber se aquela é uma quantidade que faz sentido pra gente naquele momento. Porque como a nossa fome pode variar, talvez tenham dias em que tu sinta a necessidade de comer 3 fatias de pizza para ficar saciado. Talvez no outro dia tu tenha mais fome e aí tu precise de 4 ou 5 fatias de pizza para ficar saciado. Ou talvez tu tenha dias que tu tenha menos fome e com 2 fatias tu já percebe que já tá saciado. É por isso que é tão importante a gente ter essa percepção de qual é o tamanho da minha fome nesse momento? E aí, ao comer, ainda manter essa percepção e essa observação de como é que tá a minha fome agora durante a refeição. Será que eu já tô bem? Será que eu já tô saciado? Tá, se eu comer mais uma fatia, como é que eu vou me sentir? Tá, agora que eu comi essa próxima fatia, como é que eu tô me sentindo? Será que eu preciso de mais uma? Como é que eu vou me sentir depois? Então, fazer esse tipo de pergunta é que é importante pra gente determinar o que faz mais sentido pra gente em relação à quantidade naquele momento. E se a pessoa tá preocupada com as quantidades, pensando nos nutrientes, né, se perguntando se vai conseguir consumir todos os micronutrientes, vitaminas e minerais que precisa, de uma maneira super simples e generalizada, eu diria que se a gente consegue manter uma alimentação variada e colorida ao longo dos dias, a gente muito possivelmente está consumindo todos os micronutrientes que a gente precisa. Não precisa ficar muito apegada em números, assim, todos os dias tem que atingir a meta X bem certinho. Porque apesar da nutrição ser uma ciência, o nosso corpo não é uma máquina. E a última pergunta vai ser, essa é polêmica. Estratégias como jejum intermitente, benefícios e malefícios. E vamos acabar realmente na polêmica hoje, porque assim, gente, eu sei que jejum intermitente é um assunto super quente, inclusive já faz alguns anos, né, que se fala bastante sobre isso, e eu poderia fazer um vídeo inteiro só sobre isso, eu acho que ainda não seria o suficiente, mas eu vou tentar resumir aqui. Primeiro, eu acho que é importante a gente entender de que tipo de jejum a gente está falando, se é um jejum natural ou um jejum programado ou forçado. Porque o jejum natural, de uma maneira super simples, seria dizer que é a pessoa não comer alguma refeição porque ela não está com fome. Então ela está respeitando a falta de fome dela, não comendo naquele momento. Como, por exemplo, uma pessoa que acorda sem fome e decide que naquele momento não vai fazer um café da manhã porque não está com fome, está com zero apetite, então vai comer mais tarde. Agora, o jejum programado ou forçado é aquele jejum que a pessoa de fato se programa para fazer. Então ela se proíbe de comer em certos horários ou certas refeições, com uma intenção realmente de fazer este jejum, de passar horas sem comer. E aí começa a ficar mais complicado, pessoal, porque de uma maneira ou outra, esse jejum é uma forma de restrição.
E vocês sabem o que eu falo sobre restrição, né? É um dos grandes gatilhos para exageros alimentares. Então, muitas vezes, quando as pessoas fazem jejum, na hora que elas voltam a comer, que elas se permitem comer, elas comem muito mais do que elas comeriam normalmente se não tivessem feito o jejum, justamente como um efeito rebote dessa restrição. E além disso, como eu sempre falo, restrições podem trazer muitos prejuízos para a saúde física, para a saúde mental, pode piorar a nossa relação com a comida e podem ser sim gatilhos para futuros transtornos alimentares. Então, jejum não é uma coisa que a gente sai fazendo só porque blogueiras estão fazendo, e jejum não é recomendado para todo mundo, inclusive é contraindicado para pessoas com históricos de restrição ou transtornos alimentares. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais perguntas aqui que a gente pode responder, mas eu não quero que o vídeo fique muito longo, então quem sabe a gente faz uma parte 2? Deixa aqui nos comentários se vocês gostariam de uma segunda parte desse vídeo, ou deixa aqui nos comentários também a pergunta que vocês gostariam que eu respondesse, e aí eu faço um vídeo sobre isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não esquece de curtir, dar um like aqui, porque aí não só apoia o canal, mas também mostra pro YouTube que vocês gostam de vídeos assim, e aí o YouTube sugere mais vídeos tipo esse pra vocês. E claro, né, se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam aqui no canal para sempre serem notificados quando vídeos novos forem ao ar. Um beijão e até o próximo vídeo!